toca de Deus hoje à noite, amém? E quem está querendo ouvir, vai afinar os ouvidozinhos para chegar no coração e guardar essa palavra dessa noite. Vamos orar por ela, estenda sua mão. Pai, a tua filha está aqui, Senhor, e nós te louvamos, nos alegramos com a presença dela no nosso meio. Ela é teu canal nesta noite, Senhor, teu instrumento, e com certeza um instrumento afinado por ti. Que ela possa ouvir do teu coração e falar ao nosso coração nesta noite. Enche, Senhor Deus, a boca dela de sabedoria divina, das instruções do teu coração para essa igreja, para as nossas vidas. Enquanto ela ministra, Senhor Deus, para alcançar nosso coração, ministra também a ela e a todas as IEPs nesta hora. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém? Graça e paz à Igreja do Avivamento. Amém. Você vai? Você olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta aí, tu vai mesmo? Aleluia. Há muitas vidas esperando por você. Amém? Para aquilo que Deus já te entregou. E é sempre uma alegria estar com os irmãos. É sempre um privilégio estar na presença de Deus. E nessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, 21. Aleluia. Você encontrou? Tem um telão, né, que ajuda. Então diz assim a palavra do Senhor. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Queria que você curvasse sua cabeça mais alguns segundos. Já oramos. Mas eu queria novamente entregar ao Senhor as nossas vidas. Pai, eu me rendo a Ti. Eu coloco, Deus, a minha vida nas Tuas mãos e clamo nessa hora pela sabedoria do alto, a sabedoria do céu. Não a sabedoria humana, não a sabedoria do homem, não a sabedoria, Senhor, que é natural, mas a sabedoria celestial. Senhor, enquanto eu possa falar nessa noite, os meus irmãos possam estar com seus corações abertos. E eu preciso, Pai, da Tua sabedoria para comunicar aquilo que o Senhor já falou comigo através da Tua palavra. Senhor, que assim como o meu coração foi tão aquecido, tão confrontado por esta palavra, que assim seja, Pai, no coração da Tua igreja. Abre os olhos do nosso coração para Te ver, Senhor. Essa é minha oração, Pai, como diz em Efésios, ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. Que verdadeiramente nós possamos, Pai, receber uma revelação de quem Tu és. Que os nossos olhos se abram para Te ver, Paizinho. Que nós possamos crescer, Senhor, nesse caminho de conhecer o Senhor. Como diz o profeta Oséias, prosseguir em conhecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu não vou me deter no contexto desse texto, mas eu quero trazer uma aplicação desse único versículo. Amém? Então, esse versículo é muito claro. Ele está dizendo que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Muito claro. O que é tesouro? Tesouro, é óbvio, que é algo de muito valor. Algo valioso. Quando nós temos algo valioso, comumente denominamos de tesouro. Então,
Simples assim. E ele está dizendo que há uma prova dos 9 que testifica o que realmente é o nosso tesouro. E essa prova dos 9 é nós olharmos para aonde está o coração. Se eu digo que algo é meu tesouro, mas o meu coração, quando eu olho para ele, quando eu avalio o coração, ou pode ser de outra pessoa, né? Quando alguém diz que ama algo, que algo é o seu tesouro, mas eu olho para o coração daquela pessoa e eu não testifica que o coração dela está naquilo, essa afirmação precisa ser revista. Porque a prova dos 9 que realmente algo é o nosso tesouro, é exatamente aonde está o nosso coração. E quando ele fala de coração, ele está falando de quê? Ele está falando de afeto, sentimentos, aquilo que nós amamos. Ele fala também que, consequentemente, se é aquilo que nós amamos, é aquilo que nós temos sentimentos, né, colocamos o nosso afeto, tudo isso vai gerar as nossas ações, as nossas atitudes. E é um lugar onde nós vamos investir o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa energia. E se amamos, pautamos nossas decisões e escolhas nesse tesouro. Esqueci aqui o nome da amada. Shirley, né? A Shirley ama Cledson, o Cledson. Né, Shirley? Não é, Cledson? Tu já tirou a prova dos 9, né? Afinal, são muitos anos caminhando junto. Então, quando a Shirley olha para ele, ela toma decisões de acordo com aquilo que vai agradá-lo. Porque se ela ama, e ele é o tesouro dela, e ela sabe que algo não é agradável a ele, ela vai fazer para desagradá-lo? Não vai. Então, aonde está o nosso coração é a prova dos 9 que realmente nós amamos, nós temos como tesouro. Nós podemos ter alguns tesouros. Por exemplo, o nosso cônjuge é um tesouro. Quem está aqui com o marido, com a esposa, olha aí para esse tesouro que Deus te deu. Lindo, está brilhando? Glória a Deus. Os nossos filhos é um tesouro. É ou não é? Quem é mãe, quem é pai, com certeza vai concordar comigo. É o nosso tesouro. A nossa família é o nosso tesouro. Nossos pais, nossos irmãos, é o nosso tesouro. A sua igreja local pode ser um tesouro para você, sabia? É tão maravilhoso ter um lugar onde se reúne o povo de Deus, onde tem pessoas ali dispostas, disponíveis, capacitadas pelo Senhor para nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, nos fortalecer. O nosso trabalho é um tesouro, queridos, porque é o seu trabalho que sustenta a sua família. O seu trabalho é precioso, é um tesouro. Valorize aquilo que Deus te deu. Então, nós podemos ter alguns tesouros, e isso não é antibíblico, isso não é errado. Amém? Quem concorda comigo? Não é errado, nós podemos ter alguns tesouros. Deus, Ele não nos condena por termos, né, alguns tesouros. Mas Ele nos ensina a termos uma escala de prioridades nesses tesouros. Essa é a questão. É a escala de prioridade. E quem deve ser o primeiro nessa escala? Todo mundo já sabe, né? Verdade, já responderam ali. Deus deve ser o primeiro nessa escala. E é nessa temática que eu quero discorrer nessa noite. O tesouro de maior valor. Amém? O tesouro de maior valor. Podemos ter alguns tesouros. Mas eu quero falar para você nessa noite que há um único tesouro que deve ser no seu coração ocupado como primeiro lugar, como o maior tesouro, como o tesouro dos tesouros. Aleluia! Glória a Deus!
Acredito que todos já sabiam disso, né? Que o Senhor estaria em primeiro lugar. Claro que vocês sabiam. Porque Mateus 22, você pode abrir aí comigo? Mateus 22, 35, versículo ao 38. Mateus 22, 35. Olha o que é que a palavra de Deus nos afirma. Ele diz assim, Mateus, 22, 35 em diante. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Olha aqui o coração de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E ele vai dizendo de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. E eu gosto muito da tradução de Marcos, capítulo 12, 29. Quando ele diz assim, vai lá para o 30, Marcos 12, 30. Eu acho que é o 30, já pega a palavra que eu quero falar. Olha, eu amo e quero enfatizar essa última. Em Marcos ele acrescenta essa última palavra, força. De todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu pensamento, né? Outras traduções diz assim, e toda a tua força. Quando eu olho para essa palavra força, eu entendo que ela está dizendo assim, com toda a tua vida, com todo o teu viver, com todo o teu viver, com todo o meu viver diário, eu preciso amar o Senhor. Todo o nosso viver diário, igreja, comprovam se realmente o Senhor é o nosso tesouro. E aí pega, né, o negócio? É com a nossa vida que realmente nós comprovamos que o Senhor é o nosso tesouro. É nele e na sua vontade que vamos pautar nossos valores, princípios e decisões, se ele é o nosso tesouro. Eu faço essa pergunta para você, você não precisa responder para ninguém, é só para você meditar, tá certo? Será que realmente o seu viver diário comprova? Passa aí na prova dos 9, que o Senhor é o seu tesouro. Será que quando as pessoas olham para a sua vida, as pessoas podem dizer, realmente, ela tem Deus como seu maior tesouro. Realmente o Senhor está em primeiro lugar na vida dessa pessoa. Uau! Olha as atitudes, olha a vida, olha como é que ela vive, olha como é que ela se comporta, olha onde é que é pautada as decisões dela, olha onde é que é pautado os princípios e os valores dela. Uau! Realmente a vida dessa pessoa me diz que Deus está em primeiro lugar. Aleluia. E eu deixo essa pergunta para nós, né? Porque essa pergunta primeiro veio para mim. Eu fui toda quebrada, igreja, com essa palavra. Porque pastor também é ovelha. Pastor é ovelha. Pastor precisa ser ensinado, exortado, fortalecido, instruído. E a palavra de Deus é para todos nós. Nós somos ovelhas do Senhor. E Ele nos instrui. Aleluia. E quando eu penso sobre o tesouro de maior valor, e quando eu trago essa pergunta, né, para nós mesmos, para a nossa própria vida, eu consigo olhar para a Bíblia e enxergar na vida de alguns personagens bíblicos, pessoas que realmente tinham o Senhor como seu maior tesouro. E eu quero falar de algum deles nessa noite para nós, amém? E o primeiro que eu quero falar, tinha que ser ela, né? Alguém que eu me identifico muito, não tanto como eu queria, porque eu queria ser tão adoradora como essa mulher, mas me identifico muito com ela, Maria. Maria que ungiu os pés de Jesus. E nós podemos abrir lá em João, capítulo 12, versículo 2.
Aleluia. João 12, do 2 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, disse: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os terei convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. A ação de Maria foi um reflexo de um coração que tinha Cristo, igreja. Tinha Cristo como seu tesouro. Ela tinha Cristo como seu tesouro maior, porque as nossas ações são coerentes com o nosso coração. As nossas ações são coerentes com o nosso coração. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Nós podemos até tentar maquiar algumas vezes, tentar segurar a alma em algumas situações, tentar segurar a língua em alguma circunstância, tentar segurar as emoções em algum momento, mas quem convive conosco não tem como a gente segurar ou maquiar ou tentar enfeitar muito, porque vai transbordar o que está dentro de nós. E se eu perguntar aí o seu marido, a sua mulher, eles vão saber exatamente, o que está dentro de você, quem convive com você no dia a dia. Porque o que está dentro de nós vai se exteriorizar. Não tem como não se exteriorizar. Então, aquilo que nós fazemos, ele é coerente com aquilo que está no nosso interior. E Maria, ali naquele momento, fez um ato de entrega e demonstração de que Jesus era seu maior tesouro, queridos. Jesus foi adorado em Betânia e o perfume encheu a casa. E eu quero lhe dizer, há uma fragrância que é exalada do coração do adorador. Há sempre uma fragrância espiritual que é exalada da vida de alguém que tem Jesus como seu maior tesouro. Você consegue perceber a fragrância. Você consegue perceber o bom perfume da vida de alguém que tem o Senhor como principal e maior tesouro. É tão bom, ou não é, estar perto de pessoas assim, que exala essa fragrância. A fragrância do Espírito Santo. A fragrância da presença de Deus. E Maria era exatamente esse exemplo para nós. Eu vejo Maria como um exemplo. Foi um exemplo para a igreja naquela época, a igreja primitiva. Eu fico imaginando, irmãos, o burburinho que foi quando terminou aquela reunião. O pessoal falando do que Maria tinha feito. Chegou em muito lugar, pastora. E chegou até nós. Não sei você, mas eu me emociono muito quando eu olho para essa ação de Maria. Maria demonstrou seu amor, sua devoção publicamente a Jesus. Foi uma entrega espontânea, sacrificial e generosa.
O perfume era tão valioso que chega a ser inacreditável para Judas. Preste atenção nisso. O perfume era tão valoroso, tão valioso, que Judas, que não tinha Jesus como seu maior tesouro, porque comumente isso acontece, quem não tem Jesus como maior tesouro, quando vê alguém fazendo atos que demonstram que Jesus é seu maior tesouro, logo taxa de louco, perdendo tempo, alguém que está perdendo tempo, alguém que é fanático, que não precisa disso, para que isso? Judas ficou tão estarrecido por tamanha entrega de Maria, que ele classifica aquela entrega como desperdício. Para que isso? Judas não estava entendendo nada, porque ele não tinha o Senhor como tesouro de maior valor. Deus não era para ele. Na verdade, ele nunca deixou a palavra de tudo aquilo que Jesus ensinava. Irmãos, que privilégio. Judas estava com Jesus. Tem até um ditadozinho aí, que Judas teve o melhor pastor, né? Que acompanhou ele, mesmo assim não se converteu de verdade. E então, para Judas, aquilo era um desperdício. Era um desperdício. Ele ficou estarrecido com a ação de Maria. Maria, com sua ação, estava dizendo: Jesus, não importa se aqui está todas as minhas economias. Jesus, não importa se aqui está toda a minha poupança. Jesus, não importa se aqui está tudo que eu tinha no banco, eu dei tudo para comprar esse bálsamo, esse perfume. Não importa se eu dei tudo aquilo que estava guardado. Tudo aquilo que estava junto para o meu futuro. Porque havia um costume da época também, das moças, juntarem algo para o futuro, para o casamento. Mas Maria estava dizendo: Senhor, Tu és mais precioso para mim. Não importa o valor que eu estou entregando, porque Tu és mais precioso. Tu importa mais, Tu tem mais valor para mim. Tu és o amado da minha vida. Tu és o meu amor. Não importa aquilo que eu tenho que te entregar. Nós sabemos que esse bálsamo custava, queridos, 1 ano de salário de um trabalhador daquela época. Era um valor muito alto. Muito alto. E aquele perfume encheu a casa. Aquela fragrância encheu aquele ambiente. Uma fragrância de adoração e de entrega, porque o Senhor era, de fato, para Maria, um tesouro de maior valor. E eu quero falar para você em Marcos 14, eu queria que abrisse aí. Marcos 14, 6, 9, de 6 a 9, é exatamente esse mesmo acontecimento, queridos. Mas eu queria destacar aqui a forma que Jesus fala, a forma que Marcos, descreve esse momento. Do versículo 6 em diante, olha o que ele diz. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e o podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre tereis. A mulher fez tudo. Você pode dizer isso comigo? Ela fez tudo que estava ao seu alcance. Derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para a sepultura. Maria fez tudo o que estava ao alcance dela. Há uma tradução que diz assim: ela fez o que ela pôde. E eu quero perguntar isso para você. Você está fazendo o que você pode pelo seu tesouro? Você tem feito realmente tudo que está ao seu alcance? Nem sempre o meu tudo vai ser o seu tudo. Porque cada um de nós temos uma estrutura, um propósito. Mas a verdade é que Deus sabe o que é o meu tudo e o que é o teu tudo.
Ele pode avaliar. Ele pode, eu não posso, mas ele pode avaliar se você tem feito realmente tudo, aquilo que é possível pelo Senhor. Se você tem realmente entregado o melhor do teu tempo. Se realmente você tem entregado o melhor da sua vida. Se você tem dado a Ele o que realmente é valioso para você. Aleluia. E nós podemos ver uma crescente nesse caminho de amor e adoração de Maria, igreja. Porque quando Maria aqui, ela entrega tudo, sabe por quê? Porque primeiro, lá atrás, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Há uma crescente. Há uma crescente na nossa entrega ao Senhor. Amém? Você pode melhorar. Você pode... Olha aí para esse irmão que está do seu lado e diga isso para ele. Irmão, tu pode melhorar nessa entrega. Aleluia. Maria primeiro escolheu estar aos pés de Jesus. Quando você vê o segundo momento, lá em João capítulo 11, quando Maria se encontra com Jesus, quando Lázaro havia morrido, há uma diferença de Maria para Marta. Elas dizem basicamente a mesma coisa, mas Maria imediatamente se lança aos pés de Jesus. Marta não fez isso, pastora. Maria, quando enxerga Jesus, ela corre, há uma outra diferença. Marta foi até Jesus, mas Maria foi Jesus que chamou ela. Ah, meu irmão, o coração de um adorador toca o coração do Senhor. Deus ama todos iguais, amém? Deus não faz acepção de pessoas, mas o coração de um adorador chama a atenção de Deus. Marta foi. Maria foi chamada pelo Mestre. E quando Maria foi, ela se lança aos pés. Maria escolheu novamente se lançar aos pés do Senhor. Primeiro ela escolheu a boa parte. E lá naquela primeira ocasião, quando ela escolhe estar sentada aos pés de Jesus, e Marta ali, atribulada, começa ali então a indagar Jesus, porque não mandava a Maria ajudá-la. E Jesus diz o que para Marta? Marta, uma coisa só te é necessária. Tu está preocupada com muitas, mas só uma coisa te é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte lá atrás. Lá na frente a gente vê Maria entregando o unguento, o bálsamo. Ela quebra o vaso de algo muito caro, muito precioso. Ou seja, há uma crescente nessa entrega. Há uma crescente. Nós podemos ir mais fundo com o Senhor, amém? Há muito mais de Deus para mim e para você, igreja. Há muito mais. O Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Inesgotável. E quando eu lembro o que Jesus disse para Marta, irmãos, uma coisa, eu logo lembro de outro personagem que eu consigo enxergar também como alguém que tinha o Senhor como tesouro. Alguém lembra desse personagem que falou assim, uma coisa? Davi. Aleluia. Davi disse no Salmo 27, você pode abrir comigo? Salmos 27, versículo 4. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor. Aleluia. Gente, que coisa linda. Centenas de anos antes de Jesus dizer para Marta, Marta, uma coisa é necessária para você. Davi foi quem disse para Deus, Deus, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Aleluia!
Uma coisa, igreja. Você tem se preocupado com muitas coisas. E o Senhor lhe trouxe nessa noite para lhe dizer: uma coisa te é necessário. Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor. E eu acho tão tremendo quando Davi diz assim, ele não fica só em uma coisa eu peço, ele diz: eu a buscarei. Eu a buscarei. Você está buscando? Eu tive um propósito há um mês atrás com o Ministério de Louvor, lá na igreja. E o último dia do devocional que eu fiz com eles, tinha o tema assim: é preciso esforço para manter o fogo aceso. E naquele devocional eu coloquei algo que eu ouvi há um tempo atrás, de uma pastora americana. Eu não lembro, não recordo o local exatamente dos Estados Unidos, mas um local muito frio. É um dos lugares mais frios dos Estados Unidos. E ela conta que, agora, no tempo atual, não se faz tanto esforço no inverno para se manter as casas aquecidas, porque hoje, na modernidade, tem aí aqueles aquecedores, né? Então, não há tanto esforço. Mas ela conta que, na antiguidade, na época dos bisavós, dos avós, para que o fogo, a casa, se mantesse acesa, era necessário muito esforço. Porque eles tinham que ir lá na floresta, no local onde tinha as árvores, tinham que cortar as árvores, cortar pequenininho para se transformar em lenha. E ela diz que nos dias que antecediam a época de inverno mais forte, o esforço tinha que ser muito maior, porque eles tinham que acumular aquela madeira em um determinado local, porque quando a neve começava a vir, cobria tudo e não tinha mais como tirar as madeiras para que pudesse colocar no fogo, para que as casas se mantessem aquecidas. Então, antecedente ao momento mais frio, mais crítico, mais pesado do inverno, havia muito esforço daquela família para que pudesse pegar muita lenha e deixar como reserva. E eu entendo, e ela diz isso no devocional, e ela diz: eu entendo que assim é espiritualmente. Para que você se mantenha aquecido, para que o fogo se mantenha forte, é necessário esforço. E Davi está dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor, mas ele está dizendo: eu vou me esforçar, eu vou buscar. Eu não vou esperar ninguém botar na minha boca. Gente, é muito bom ouvir uma pregação. Eu amo, eu escuto direto. É muito bom você ir lá no YouTube e colocar muitos louvores e muitas ministrações e muita palavra. Mas deixa eu te dizer, há um fogo te esperando no teu secreto. O Senhor que quer aquecer o fogo da tua vida é lá no secreto. O grande problema é que a gente está numa época onde tudo é muito rápido, né? Quer comer iFood, não precisa mais fazer comida. Micro-ondas esquentou 2 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Tudo muito rápido. E nós nos acostumamos nesse mesmo agir na nossa vida espiritual. Nós queremos algo de Deus, mas nós não queremos buscar. Nós queremos que nos entregue. Eu ouvi uma frase num documentário sobre fé que me mexeu, me moeu inteira. Fé não fingida, se eu não me engano, né, pastora? Fé não fingida. Eu deixo para vocês, procure no YouTube, tremendo. E uma frase de uma das mulheres que falam nesse documentário, ela diz assim: nós não precisaremos de fé quando chegarmos no céu. Quando estivermos lá, não precisaremos de fé. Mas ninguém chega lá sem fé. Enquanto estiver aqui, precisa aquecer a fé. Não pode deixar a fé morrer. Não pode deixar a sua fé esfriar. E sabe como é que você aquece ela? Fazendo o que Davi disse: eu vou buscar.
Eu vou buscar. Senhor, uma coisa eu te peço. Eu quero habitar na tua casa e essa coisa que eu te peço eu vou buscar. Eu vou estar no meu secreto. Eu vou me render a ti. Eu vou colocar verdadeiramente a minha vida no teu altar. Eu vou buscar a tua presença. Olha que salmos lindos. Salmo 63, 1. Vamos ler esse. Salmo 63, 1. Olha só o que Davi escreveu. O Eterno, ó Eterno, tu és o meu Deus, e a ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Sabe quantas vezes nós estamos assim, numa terra árida, exausta, sem água, e a gente não quer ir buscar o Senhor. A gente não quer. Nós nos acomodamos. Nós vamos buscar muitas outras coisas. Mas nós precisamos entender que é o Senhor que vai regar essa terra seca. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Aleluia. Salmos 16, 2. Quero ler esse aqui com você também. Que Davi escreveu. Ele diz assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Não tenho bem maior além de ti. Pastora, mas Davi pecou. Como é que Davi colocava Deus em primeiro lugar? Alguém pensou isso? Davi pecou. Mas sabe por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque o pecado pode acontecer na vida do crente. Amém ou não amém? O pecado pode acontecer, mesmo nós amando o Senhor. Mesmo colocando em primeiro lugar, o pecado pode acontecer como um acidente na vida do cristão. Mas no Salmo 51, nós encontramos por que Davi é chamado segundo o coração de Deus. Salmo 51, 10 e 11, vamos ler. Salmos 51, 10, ele diz: ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o versículo 11, ele termina dizendo: não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu santo espírito. Sabe por quê? Porque Davi pecou, mas ele reconheceu o seu pecado e ele disse: Senhor, não tira de mim, eu só te peço uma coisa, não tira de mim o teu espírito. Não tira de mim a tua presença. Porque para Davi, a presença de Deus era mais importante. Para Davi, a presença de Deus era mais preciosa do que o título, do que o reinado, do que a coroa, do que o cargo. Para Davi, a presença de Deus valia muito mais. É por isso que Davi, depois de pecar, reconhece o seu pecado no Salmo 51. E ele diz: Senhor, não retira de mim a tua presença. Aleluia. E o terceiro personagem que eu quero falar nessa noite, está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo. Esses três personagens eu consigo enxergar na vida deles, verdadeiramente que eles tinham o coração no Senhor. O tesouro deles era o Senhor. E Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: mais do que isso, deixa eu ler aqui com vocês. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Aleluia.
Deixa eu ler aqui a minha versão daqui, do King James atualizada. Diz assim, olha. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perca, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Nós sabemos que Paulo era um homem cheio de tanto conhecimento, formado na melhor universidade daquela época. Um homem cheio de tantas coisas valiosas. E ele, quando olhou para Cristo, ele disse, tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu conheço, eu considero como esterco, como sem valor, diante do conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Para Paulo, Cristo realmente era o seu maior tesouro. Em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Contudo, nem por um momento, isso aqui é uma afirmação também de Paulo. Contudo, nem um momento considero a minha vida como valiosa. Atos 20, 24. Contudo, em nenhum momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contando que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo, olha, para mim não tem nada de maior valor do que cumprir a vontade de Deus. Nada se compara. Para mim, nada tem valor maior do que fazer a vontade de Deus. Paulo, em outras palavras, estava dizendo assim, nada é mais precioso para mim do que agradar o Senhor com a minha vida. Eu quero que a minha vida glorifique o nome do Senhor. Eu quero que a minha vida seja para a glória dEle. Nada é mais valioso do que isso. Nada é mais valioso do que Cristo. Porque eu encontrei o maior tesouro. Para Paulo, Jesus era o seu maior tesouro. E para você, igreja, que você possa meditar sobre isso. Verdadeiramente, Jesus é tão precioso assim para mim. Verdadeiramente, a minha vida, as minhas ações condizem com alguém que realmente tem Cristo como o maior tesouro. Ele é uma fonte inesgotável para mim e para você. Nós precisamos olhar para o Senhor e verdadeiramente enxergar o quanto Ele é belo, o quanto Ele é excelente, o quanto Ele é valioso, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso. Nada mais pode preencher a nossa alma. Nada mais. Eu consigo ver Paulo cantando aquele louvor que diz assim, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E é isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Estou aprendendo a estar cada vez mais satisfeito em ti. Quanto mais te conheço, mais tudo perde o seu valor. Paulo disse, eu sei ter e não ter. Quando Paulo diz, eu sei, eu aprendi, ter e não ter, todas as coisas são possíveis para aqueles que amam o Senhor. Eu aprendi, Ele está dizendo, porque Ele é o meu maior valor. Ele é o meu maior valor. Há algo maior para você conhecer do Senhor, igreja. Há algo tão belo para que você possa estar admirado.
Você já parou para olhar para o Senhor e se admirar com a beleza, com a grandeza, com a profundidade das riquezas do Senhor? Quando eu lembro quando os discípulos estavam ali no barco e quando Jesus acalma a tempestade, olha a admiração dos discípulos. Uau! Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Uau! Aleluia! Você ainda hoje pode também ter essa mesma experiência de conseguir olhar para o Senhor e ficar extasiado, admirado com a beleza do Senhor, com a grandeza do Senhor. Meu irmão, há muito mais do Senhor para nós. Muito mais quando nós olhamos para tantos homens, aqui eu trouxe apenas esses 3 exemplos, mas tantos homens que não estão na Bíblia, mas que nós conhecemos a história de homens, heróis da fé, que mergulharam tão profundo nesse conhecimento do Senhor. O Senhor se tornou tão precioso para eles, que muitas vezes nós podemos agir como Judas na entrega de Maria e a gente diz, para que tudo isso? Quando eu lembro de um grande mover que houve de missões com os moravianos, acredito que muitos já ouviram falar. A história conta, a igreja foi 100 anos de oração ininterrupta na Europa. E a história desses homens de Deus conta que eles se vendiam como escravo, unicamente para ter a oportunidade de chegar naqueles países e pregar o evangelho. E ali no meio da despedida deles, alguém dizia, mas vocês nunca mais voltarão aqui. Vocês nunca mais verão a família de vocês. E ficou muito conhecida essa frase, eles diziam que o cordeiro receba. O cordeiro é digno de receber o valor do nosso sangue. Não sei você, irmãos, mas eu fico tão confrontadas com história como essa. Muitas vezes não temos coragem de abrir mão do nosso tempo para estar com o Senhor. Eles deram a própria vida, eles se venderam como escravo, porque eles fizeram exatamente o que Paulo disse. Nada mais tem valor. A única coisa para mim agora que importa é que eu cumpra a vontade do meu Senhor. Eu quero cumprir a vontade do Senhor. E nós olhamos para tantos homens ao longo da história que andaram nesse caminho onde Jesus realmente era Senhor, era tesouro, era valor maior em suas vidas. E que nós possamos nos sentir impulsionados, igreja, a verdadeiramente ter o Senhor como o tesouro de maior valor. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Que nós possamos orar nessa hora. Que o Senhor nos ajude verdadeiramente a olhar para o nosso coração e enxergar se realmente em nosso coração o tesouro maior é Cristo. Que você possa nessa hora curvar a sua cabeça. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu queria que você fizesse a sua própria oração diante de tudo aquilo que você ouviu.